Como um pequeno leme conduz um enorme navio, assim é a língua do homem. Que Deus te abençoe nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, última segunda-feira do ano. Eu espero que você esteja bem. É uma alegria estar aqui com você. Que Deus abençoe a tua casa com graça e com paz. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 15, verso 1. Nós sempre oramos antes de ler a Bíblia e vamos fazer isso agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por este dia que está começando. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, em nome de Jesus. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido e dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. Quero também pedir para você, antes de nós lermos aqui, verifique se você é inscrito no canal ou se você ainda é inscrito no canal. E lembro também que daqui a pouquinho, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana e às 21h30, a oração ao vivo à noite, que nós temos orado toda segunda, terça, quarta e sexta. Provérbios capítulo 15, verso 1, começa com um versículo que é muito conhecido. A resposta branda desvia o furor, ou seja, a resposta branda ela acalma, mas a palavra dura suscita a ira. Antes de nós falarmos deste versículo, é importante nós lembrarmos que às vezes o problema não é o que nós falamos, mas a forma, o modo como nós falamos. Às vezes eu posso até estar falando a coisa certa, mas na hora errada ou do modo errado. Então nós precisamos ter sabedoria para isto também. A hora, o modo de falar, como falar, porque não é só o que eu falo, mas como eu falo, que pode suscitar, como nós estamos falando aqui, lendo, né? Suscitar a ira, levantar a ira, né? Provocar ainda mais. E este versículo de número 1, ele começa falando de um tema que o livro de Provérbios fala muito, o uso da linguagem. Porque o uso da linguagem ela tem uma importância muito grande nas nossas vidas. E aqui ele está dizendo que uma linguagem branda, ela vai mostrar alguém que é sábio, que tem moderação. Então, por causa da sua moderação, da sua sabedoria, por causa da palavra branda, ele vai apagar a chama da ira. É como jogar água no fogo para apagar o fogo. Já o contrário, pela fala do insensato, ele é como aquele que joga mais gasolina ainda na fogueira, aumenta mais ainda o problema, porque não é sábio, porque não é cauteloso, porque não sabe a hora de falar, não sabe o que falar, não sabe se expressar. Então acaba falando de uma forma dura, em que ela incendeia mais ainda, ela provoca muito mais. Versículo de número 2. A linguagem dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Veja, o conhecimento do sábio, ele se reflete pela sua linguagem. Então, como eu sei que esta ou aquela pessoa anda com sabedoria? Pela sua linguagem. Porque muitos revelam o que eles são pela maneira que eles falam, pela forma que eles falam. Fala muito da pessoa. A maneira que eu falo fala muito de quem eu sou, de como eu sou, do que eu penso, do meu próprio caráter. Então, amados, o conhecimento do sábio, a fala dele vai sempre edificar, vai trazer bons conselhos. Se você me permitir, em Mateus capítulo 12, verso de número 35, há um versículo que é o próprio Senhor Jesus quem fala, Mateus 12, versículo de número 35. Ele diz assim, Jesus falando, o homem bom tira do tesouro bom, aonde que fica o nosso tesouro? No nosso coração. Então o homem bom tira do bom tesouro que ele tem coisas boas, porque eu não posso dar o que eu não tenho. O homem mau tira do mau tesouro coisas más, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então o meu tesouro está no meu coração.
Então a minha boca fala do que o coração está cheio. Então a minha boca revela o que há no meu coração, a minha boca revela quem eu de fato sou. Vamos voltar lá para Provérbios capítulo 15. Amados, quando nós pegamos a palavra de Deus, lemos ela, prestamos atenção, ficamos atentos ao que ela ensina, nós vamos aprender tantas coisas para a nossa vida, que vai nos livrar de tantas armadilhas, de tantas ciladas, de tantas coisas que talvez você, nós nos arrependamos, né? Nos arrependemos hoje de coisas que nós fizemos, de coisas que nós falamos, também de pessoas com quem nós andamos, também da mesma maneira. Porque os sinais estavam ali, mas nós não tínhamos o entendimento. Mas graças a Deus hoje, porque hoje nós andamos no caminho do Senhor. E este caminho é um caminho de sabedoria, onde o Senhor nos livra do mal. Versículo de número 3. A palavra de Deus diz lá, então, em Provérbios 15, verso de número 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem muito o que se falar a esse respeito. Os olhos do Senhor, eles contemplam bons e maus. Ele sabe de tudo. Não há nada que está oculto aos olhos do Senhor. Versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Veja, esse versículo 4, de novo, ele volta a tocar no assunto da linguagem, da nossa boca. Há aproximadamente uns 100 provérbios no livro de Provérbios que fala sobre a linguagem. E a boca serena aqui, ela tem um sentido daquelas palavras que trazem cura, que trazem harmonia, que apagam o fogo, a ira, que abrandam as coisas. Amados, e a sabedoria, ela sempre vai transmitir vida. Por isso que eu falo que nós conhecemos a pessoa por aquilo que ela fala. A fala dela, a linguagem dela revela quem ela é. Então a sabedoria, ela sempre transmite vida, porque a sabedoria vem do Senhor, vem daquele que tem temor ao Senhor. Versículo de número 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Aqui fala do coração ensinável, um tema muito recorrente aqui no livro de Provérbios. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós não podemos nos deixar levar pelo orgulho, pela arrogância de achar que nós sabemos tudo. Nós sempre temos o que aprender. Amados, nós sempre podemos aprender algo novo com todas as pessoas. Sempre as pessoas vão ter algo a nos ensinar e nós precisamos ter esse coração ensinável. Versículo de número 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso há perturbação. O homem bom prospera, é isso que esse texto diz. Já o homem mau não tem permissão para prosperar. Porém, você pode pensar, pastor, mas na prática não é isso que acontece. Agora observe, se ele consegue prosperar por meio dos seus negócios desonestos, seja lá o que ele fizer, eventualmente ele vai perder tudo. E quantas pessoas você já viu que isso aconteceu? Aqui é um contraste entre a casa do sábio, que é abençoada, e a casa aqui do perverso, que tem destruição. Versículo de número 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Quando ela diz que a linguagem do sábio ela derrama conhecimento, nós podemos usar a figura de um bom agricultor, que ele semeia boas coisas. Por onde ele vai, ele semeia boas coisas. Ele lança no campo boas sementes. É isso que é a linguagem, é assim que é a língua dos sábios. Aquilo que o sábio derrama por onde ele vai. Então as pessoas revelam quem elas são pelo que elas dizem. Mais uma vez, nós conhecemos a pessoa por aquilo que ela diz. As pessoas revelam quem elas são por aquilo que elas dizem. Elas revelam o coração delas. Versículo de número 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. Vamos ler o 9 também. O caminho do perverso é abominável ao Senhor. Então, olha só. O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor ele não se interessa pelo sacrifício. Porque o sacrifício sem retidão, o Senhor não aceita. Ele não aceita só um ato externo. O Senhor quer que haja um alinhamento do nosso coração com
com aquilo que nós fizemos, ou estamos fazendo, ou o sacrifício que nós vamos fazer. Deve haver um alinhamento. Se não estiver alinhado, o Senhor não aceita. Então, os sacrifícios do perverso é abominável e o caminho do perverso é abominável, ou seja, o Senhor se enoja disso. Agora, a oração dos retos é seu contentamento. Agrada a Deus a oração do reto, assim como o Senhor se agrada daquele que segue a justiça, mas este ama o que segue a justiça. Versículo de número 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Nesse versículo, nós vemos a primeira e a segunda linha. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda. Essa é a primeira linha. A segunda linha é uma extensão da primeira. O que odeia a repreensão morrerá. E eu vou explicar isso para você. Disciplina rigorosa, algumas versões disciplina severa, fala daquele que abandonou o temor do Senhor e por isso ele abandonou o caminho de Deus. E então, o que vai se seguir a essa pessoa? Calamidades. O Senhor, porque ele semeou, ele vai colher, então o Senhor vai permitir que calamidades aconteçam na vida dessa pessoa. Vão acontecer calamidades como uma disciplina rigorosa, uma disciplina severa, para que essa pessoa volte para o caminho do Senhor. Mas há aqueles que odeiam o caminho do Senhor e que não voltam. Então, amados, por rejeitar, então essa segunda linha é uma extensão da primeira. Por ele rejeitar e ele odiar agora a repreensão, ele morrerá. Ou seja, a primeira linha que nós lemos aqui, a disciplina rigorosa, a calamidade, ela vem sobre a vida daquela pessoa, mas ela só é superada pela morte. Agora, quando o insensato, o perverso, então, por odiar a repreensão, ele vai receber, então, o castigo final, que é a morte. Então, aquele que rejeita, então vem a morte sobre ele. Versículo de número 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O além, amados, ele fala do Sheol, que é a palavra hebraica para inferno. E o abismo fala de Abaddon, que é o anjo da destruição. É o anjo, esse anjo do abismo, que é o anjo da destruição. Então, tanto o abismo quanto o além, eles são sinônimos de destruição. E o que ele está dizendo aqui? Que para o Senhor não há mistério nenhum. A morte não é um mistério para o Senhor, quanto mais o coração do homem. Então, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece as intenções do homem também. Versículo de número 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Veja, o escarnecedor é aquele que não gosta de ouvir e não gosta de quem o repreende, porque ele não tem prazer em alcançar sabedoria. Já o sábio é aquele que gosta de ser repreendido. Vou repetir isso para você. O sábio gosta de ser corrigido, repreendido quando é preciso, porque ele sabe que por meio disso ele vai obter mais sabedoria. Versículo de número 13. Nós vamos ler o 13, o 14 e o 15 agora e vamos encerrar. O coração alegre, esses 3 versículos falam do coração. O primeiro fala do coração feliz, que está traduzido como alegre. O segundo do coração que tem entendimento, que é sábio. E por fim, do coração alegre. O coração feliz, ele aformoseia o rosto, ele embeleza o rosto. Mas a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração sábio agora procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Estultícia é fofoca, maledicência, tudo aquilo que não presta. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Então nós vemos nesses 3 versículos o coração feliz, o coração sábio, que tem entendimento, e o coração alegre. Então o coração feliz é aquele que traz para o rosto brilho, que brilha no rosto da pessoa. Porque essa alegria é a alegria interior, não é a alegria que está ligada às circunstâncias, é a alegria que vem direto do céu, da presença de Deus na sua vida. Então essa
esse brilho, essa alegria, não tem como esconder. Ela transparece, ela aparece no rosto da pessoa. Já a causa do sofrimento, que ele fala também nos 3 versículos, não é dito assim, ó, por causa disto. A causa, né, do sofrimento não é dito o porquê, mas ele fala daquele que tem coração partido, que está levando cargas, e que este coração partido, essas cargas, essa tristeza no espírito, também se revela na fisionomia. Amém? Amado, buscar o Senhor é o caminho para a verdadeira paz, é o caminho para a verdadeira alegria, porque a alegria e a paz que o Senhor dá não é a alegria e a paz desse mundo, não depende das circunstâncias. Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abra os céus e envie os teus anjos, anjos guerreiros com as espadas de fogo, anjos ministradores para cuidar de cada um de nós. Nos livra do mal, das armadilhas, das ciladas, do homem perverso. Senhor, dá-nos sabedoria, nós te pedimos, Pai, dá-nos sabedoria, ajuda-nos e abençoa as nossas famílias com saúde, com proteção, com prosperidade, com paz, em nome de Jesus. E nós, Pai, te pedimos, abençoa-nos, ajuda-nos, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Quero também lembrar você, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, nós oramos por todos. Deus te abençoe, um ótimo dia para todos vocês.